tarde. Sejam todos e todas bem-vindos aqui nesse novo episódio do Divaneando com Fê Silva. É muito honroso e grato ter vocês aí quanto audiência. E eu estou aqui hoje com digamos, uma amiga, uma mulher da qual eu admiro muito. Ela teve 10 anos de conselho tutelar. E nesses 10 anos, eu acredito que ela tenha descoberto, na dedicação para fazer valer os direitos dos jovens e dos adolescentes, da criança e do adolescente, uma potência a mais para, de fato, lutar para bens comuns enquanto comunidade, enquanto uma mulher com uma sensibilidade um pouco maior. E eu acredito que tenha sido essa a predisposição dela de se dispor a fazer psicologia. Então, ela está hoje sendo a nossa formanda amada em psicologia. Então, vou dar as boas-vindas para Jaque Kilzer. Olá, boa tarde, Fê. Boa tarde, bem-vinda, amiga. Coisa boa te ter aqui com a gente. Eu amei o convite, né? É um desafio, e né? Faz tempo que a gente já estava nessas, né, de tu vir para cá e tal. Aí a Jaque estava aí com outros compromissos. E aí nós resolvemos, tudo tem um tempo certo, né? Então, assim que terminou o compromisso da Jaque, eu disse, agora, garota, vamos meter podcast ou não? Qual é que é? Só vi a mensagem daí, vamos meter o podcast, vamos embora. Exato. E aí, Jaque, me conta, então, esse período de conselho, assim, rapidamente, foi ali que tu descobriu que tu gostaria de abrir, descortinar esse olhar mais específico para a psique, para essas construções psíquicas que a gente sabe muito bem que elas, desde criança, né, que é o que hoje define muito das nossas funcionalidades, dos nossos funcionamentos, nossa psique? Na verdade, lá atrás eu tinha a questão de né, fazer o curso de graduação. Eu comecei fazendo direito, até porque na faculdade não tinha ainda psicologia. E daí, então, eu fiz 3 semestres de direito e eu parti. Então, eu, né, fui para um relacionamento, conheci meu esposo. Sabe que eu também te vejo no direito. Não Tem é? gente que fala. Não é? Ela é muito do direito também. E promotora de justiça ainda. E era o meu objetivo, assim, na época, né? E daí, então, a gente casou e eu decidi ser mãe. Aham. E daí eu pensei, bom, se é para ser mãe, eu quero realmente ser mãe, né? Sim. E eu deixei a faculdade um pouco de lado e fui me dedicar à maternidade, que é ainda, para mim, sempre será um dos maiores desafios da minha vida, né? Acho que da vida de todas as mulheres. E quando ele estava grandinho já, eu disse, bom, vou voltar. Em 2019, voltei para a psicologia, porque eu adoro comportamento, né? É algo que me deixa realmente instigada, eu sou muito curiosa, eu sou muito observadora. Eu estou brincando aqui, mas eu estou percebendo tudo que acontece à minha volta. Eu disse, então, tem psicologia, eu vou fazer psicologia. E, realmente, quando eu iniciei fazendo psicologia, eu comecei a ter uma percepção diferente, uma visão diferente da Constituição Família, da instituição família, né? E de quanto isso é importante e que vai realmente direcionar na questão do desenvolvimento da personalidade, cognitivo, Sim. afeto, carinho, e quanto isso é importante. E também, não é uma crítica, mas é a visão de que eu tenho, que está nessa decadência, nessa falência, né, nessa questão de mundo, assim. Sim, sim. E, na verdade, assim, ó, desse período em que tu fez o direito lá e tal, até tu decidir fazer psicologia, teve esse processo com o conselho tutelar, né? Tu entende que possa ter algum tipo de... Mas isso é uma pergunta, né? Tu entende que possa ter, naquele momento, algo que te startou para fazer psicologia para defender, de alguma maneira, as crianças ali na construção psíquica, ou resgatar o máximo possível para dar um novo significado às vivências também ali, de alguma maneira, ou para te fortalecer, de alguma forma, fortalecer o teu psíquico também dentro dessa construção terapêutica para encarar esse contexto? Fê, para mim foi de tudo um pouquinho, assim. Eu acho que foi uma mistura, né? Porque quando eu entrei no conselho, eu entrei em 2013.
Então, meu filho era bem pequeno. Eu chegava em casa, assim, de atendimentos pesados, eu ia para baixo do chuveiro e eu chorava muito. E eu comecei a me questionar, bom, eu vou ter que trabalhar isso em mim. E foi muito difícil trabalhar isso em mim, né? Porque eu tive casos, assim, que eu tenho a imagem, volta e meia, eu me pego pensando, assim, nas cenas, né? De casos muito violentos. Por mais que seja um município pequeno, né? Existem esses casos. E eu fui... e eu tive um comportamento, assim, que eu me voltava para a criança e para o adolescente. Claro que tem uma função e, de acordo com a função, eu tinha que cumprir o meu papel, de acordo com a legislação e tal. Então, tinha algumas condutas que, né, seriam voltadas para os pais. Sim. Que, de certa forma, é punitiva, né? Já que eles, ao invés de defender e proteger, era o violador do direito da criança e do adolescente. Mas depois, com a psicologia, eu fui vendo aquele outro olhar de que o que levou aquela pessoa, que não é uma justificativa, mas o que levou aquela pessoa a cometer tal atitude. Né? Que por trás da atitude que ela teve, existe também uma criança que foi ferida lá atrás, que foi machucada lá atrás, que não teve a proteção, que não teve o apoio, né? Que foi privada de alimentação, por exemplo. Sim. Que isso também é muito importante dentro do desenvolvimento de uma criança, né? Ter ali o alimento e o quanto isso é vulnerável, né? E não é uma parcela pequena das pessoas na nossa sociedade, é uma parcela muito grande, que ela está suscetível, ela está vulnerável a essas questões de violência, essas questões culturais que estão enraizadas. E, na verdade, a minha luta é tentar minimizar, eu acho que, né? Pelo menos dentro da onde eu moro, com quem eu me relaciono, dessa questão cultural de que muito eu ouvia, eu apanhei e não morri. Não, a gente escuta muito ainda isso. Eu ainda escuto muito isso. Sim, escutamos muito. E o legal, assim, a gente, então, trazer esse tema, né? Porque foi um tema que nós já tínhamos conversado em relação à liberdade mental e os processos evolutivos, né? Então, assim, esse teu olhar, ele é um olhar justamente de um ser, não estou nem colocando nenhum tipo, né, nem profissão e nem nenhuma titulação daquelas que te competem, mas um ser que já tem um processo evolutivo um passo à frente de alguns grupos dos demais ali naquele, né? Justamente por esse teu olhar. Porque o primeiro olhar que nós temos é o olhar julgador, é o olhar inquisitório, é aquilo que a gente tem ali no inconsciente coletivo, né, do senso de justiça, né? Então, acontece uma situação, por exemplo, em que a gente... Não estou passando pano, que fique claro, né? Acontece uma situação com uma criança de um descuido, de um desamparo, de uma negligência, ou até mesmo coisas mais pesadas, né? Que talvez uma violação, né, coisas do gênero. O nosso primeiro olhar sempre é o defesa da criança, obviamente, mas e o condenar, de alguma maneira, o outro lado. Nós sabemos que isso existe, sim, até enquanto, né, juridicamente, ali, leis que se enquadram. Mas não é sofrido nós, enquanto psicanalistas, e nessa evolução, psicólogas... seres em si que têm uma sensibilidade maior e uma visão ampla em que vê todos os lados, também ver o lado desse abusador. Ou até mesmo no sentido, agora vamos tirar do não abusador, eu digo não sexualmente, não estou falando sobre violação física. Sim. Abuso é abuso, né? Então, negligências, enfim. E eu trago, então, isso para uma esfera adulta, tá? Porque nós temos nossas crianças também, né? Eu até acho assim um termo que às vezes fica um pouco infantilizado de dizer nossas crianças interiores. Mas eu quero dizer nossas emoções primárias, né? Que ali foram talvez motivos de traumas ou de pontos fortes para uma construção psíquica talvez mais delicada. Mas, então, o que eu trago é o seguinte. De que maneira, então, como adultas, né? Tu tens esse olhar sobre os dois lados da moeda, né, de uma situação. Vamos trazer isso para uma zona de relacionamentos, então, tá? Um relacionamento amoroso do Joãozinho com a... Do João com a... Sei lá, me dá um nome aí. Na Mariazinha. Valeu, Elton. Com a Mariazinha, tá?
Então, o João e a Mariazinha... Bah, mas João e Mariazinha, tu foi fraco, né? Porque de todas as piadas antigas, João e Mariazinha. Ah, não, vou reconstruir isso. Não, vamos usar, tô brincando. Então, o João e a Mariazinha, no entanto, uma agressão física, por exemplo, tá? É passível de uma Maria da Penha, nenhuma mulher deve mesmo, né, passar pano para isso. Mas o nosso olhar, e o que é pouco falado socialmente, com todo o cuidado do mundo, eu estou trazendo esse assunto. É o acolhimento da outra parte. Porque ninguém nasce querendo ser um abusador da noite para o dia. E isso eu estou trazendo agora de uma forma bem ampla, estou só trazendo um exemplo, tá? Ou então um narcisista que manipula a outra pessoa, ninguém decide ser da noite para o dia. Não, agora eu vou... É que nem aquele ditado que a gente ouve muito, né? Ninguém nasce ladrão. Certo? Certo. Por quê? Porque isso é uma constituição. Ninguém nasce agressor. Claro que tem... Eu nasci ladra porque eu roubei o coração da mamãe e do papai. Eu também. Tô brincando. A gente, assim, logo que tu vai se compreendendo, e eu sou uma pessoa que eu faço muitas reflexões, eu acho que às vezes eu sou até profunda demais. Ótimo. Né? E eu não consigo ter um olhar muito raso, assim, referente a essas questões. Não tente. Né? Nem quero. Uhum. E, assim, é muito importante, porque eu também tento passar, eu e minha esposa, a gente passa isso pro nosso filho, a gente conversa de tudo, assim. Desde besteira até política, até economia, porque ele é um cidadão, mesmo sendo uma criança, assim, e é difícil tu introduzir isso e levar isso para a sociedade, de que a criança e o adolescente, eles são seres humanos, são pessoas de direitos, deveres também, né, mas de direitos, que estão em desenvolvimento, que estão se constituindo. E quem é que vai constituir isso? É o adulto. Né? Então, assim, o meu filho, por exemplo, ele nunca apanhou, nunca levou um tapa. Porque a gente entende que isso... Os meus já não podem dizer o mesmo. Ele não vai nos respeitar. Ele vai apenas ter medo. Né? Então, assim, o medo... Todo mundo tem medo de algo, né? Sim. Só que, assim, o medo excessivo... ele pode trazer questões muito sérias. Sim, pela potência vibracional também, né? Exato. Então, assim, não é isso que a gente quer. A gente quer que ele tenha orgulho da gente, a gente quer que ele tenha confiança, que ele se sinta confortável de chegar para nós e conversar de todos os assuntos. Né? Porque é o pai e a mãe que é o melhor amigo do filho. Sim. Então, a gente precisa ensinar isso para ele ter essa autonomia lá fora no mundo. Porque lá fora que é a vida. É trazer elementos, né, Exato. dentro daquele núcleo familiar, ali, Exato. conforme os seus valores e conforme entende o mundo, a vida e, né, tudo tranquilo. Né, até a Jaque trouxe aqui, nunca tomou uma pomada, eu já não posso dizer o mesmo, porque os meus ali na correria, aqui, eu já falei que não, e tuf, pronto. Ouviu agora, brother? Sabe? Mas não é um espancar, né? Essas coisas acontecem. Eu assim, tive na minha infância, minha mãe, eu gostava de ficar na rua brincando, agora, jogando bola na nossa época... E aí foi aquilo que tu falou antes. Na nossa época era praticamente semi-espancamento, né? A minha mãe dizia pra mim... E até hoje eu escuto adultos que tu tá vendo que tem reflexo daquilo no comportamento e até na visão sobre outras mulheres, porque quem não tem um contato legal com a sua própria... Ou até homens, no caso de ter tido uma treta com o pai, né? Mas eu vejo que relatam brincando, assim, coisas muito sérias com a mãe e que eu vejo o comportamento refletido nas suas esposas ou namoradas de forma a conectar com aquela dor. E usar a fala de, eu quase morri espancada aí, mas tá tudo certo aqui, eu não morri, calma aí, morreu em algum determinado momento, porque saiu toda uma construção, perdeu naquele momento, paralisou toda uma construção de sentir que podia ser interessante. É que são falas, né? Porque, assim, a palavra ela tem muito poder, né? E a cultura nossa é assim, de que, apanhei e não morri, né? Foi só um tapa. O casal, então, né, na questão ali, relacionamento, de se ofender e de continuar isso, porque assim, vai se perdendo o respeito, né? Ao longo do tempo vai se perdendo isso. E daí, onde acontece um ato, os próximos serão mais intensos, né? Então, a gravidade é maior. Então, aquela criança que vive, por exemplo, num ambiente violento, ela é vítima, ela é testemunha, e daí, assim, não tem como dizer que ela vai replicar, que ela não vai, como é que vai ser. Que é o chimarrão. Né? Então, depende muito do ambiente que ela vai se envolver.
né? Depende muito daquela... Como é que é na escola, se ela tem... Como é que é a rede de apoio dela, Aham. fora do núcleo familiar, Sim. né? Porque muitas vezes tem crianças e adolescentes que não vão para um caminho inadequado, né? Um caminho errado, não se perdem, porque elas tiveram dentro da escola uma rede de apoio, Sim. né? Ou num posto, ou com uma amiga, com um familiar de um amigo. Sim. E daí não é garantia disso, né? Então, por isso que a gente tem, assim, tantas crianças, tantos adolescentes, né, que ficam se perdendo. A evasão escolar, por exemplo, Sim. que é algo muito importante, porque eu vejo que é através da educação que a gente consegue modificar muita coisa. Já começa dentro da família da gente, né? Porque daí é a busca do conhecimento, é onde tu tem autonomia de questionar sem ter medo. Porque eu sempre fui uma criança, minha mãe dizia que eu sempre fui tagarela, né? Muito falante. Realmente, no meu boletim só havia converse menos, converse menos. Sempre fui uma pessoa que eu estudava, não tirava notas ruins, mas eu questionava muito. E isso eu passo para o meu filho. Com todo o respeito, né, que tu tem que ter pelo teu professor, porque ele é o mestre, é ele que está ali te ensinando, mas tu pode sim perguntar para ele, tu pode tirar tuas dúvidas, tu pode questionar, mas por quê, mas por quê? Talvez tu possa também não concordar com o que ele esteja te falando. Sim. Né? Mas com o respeito. E agora é dentro na verdade, no contexto da criança que existe no adulto, já que as pessoas gostam de ouvir assim para exemplificar, mas nos sentimentos, né, das crianças, tanto que se manteve na vida adulta. O que tu entende assim de conexão entre um processo terapêutico, né, desde o reconhecimento, a necessidade de encontrar mais em si, de si, e a evolução? A evolução que eu digo, não a evolução... A gente sabe que, obviamente, estamos evoluindo em termos de tecnologia, tem vários processos, mas eu estou falando de evolução dentro da humanidade, uma evolução humana. Eu vejo muito uma falta dessa... uma perda, na verdade, da essência, da identidade da gente, né? Eu me pego muito assim nessa questão de que, por exemplo, a gente, né, tem muitos que fazem isso, na criança, a gente precisa deixar ela trazer as ideias dela, o que ela pensa, a gente precisa ouvir a criança. Mas para a gente ouvir a criança, a gente precisa reconhecer nela, ver nela que ela é um ser, que ela é um sujeito, né, que ela tem opiniões, que ela tem pensamentos, que ela tem comportamentos que é inato dela, assim, né? Que faz parte, porque a gente tem a questão genética, a gente tem a questão biológica ali e a questão dos meios. Então, assim, até esses dias, essa semana eu ouvi, teu filho é uma criança muito madura. E ele convive com crianças, né? Com os primos, com colegas, com amigos. Só que a gente deixa muito a identificação dele, a identidade dele mostrar quem ele é, o que ele pensa. Para ele poder crescer, pensar sobre ele, para diminuir esse peso, ou seja, essa capa ou essa couraça, como a gente falava, porque hoje a gente vê que com essa vinda, né, essa explosão da tecnologia, por exemplo, a gente vê essa perda de identidade, né? Na rede social é tudo muito bonito. Mas o dia a dia, a rotina das pessoas, não. Todos nós temos problemas, todos nós temos questões de saúde, todos nós temos questões emocionais, a gente lida com as nossas questões também, né? Fazendo terapia, os nossos processos, se identificando, buscando, se conectando, se reconectando. Isso. Né? Eu fui para terapia e eu tô buscando coisas que estavam guardadas e que eu não sabia lidar e que ainda não sei lidar. Sim. E não vou saber lidar ainda plenamente com muita coisa. É aquela questão da felicidade, né? Que a gente tem a ilusão de que a felicidade plena existe. Não, ela não existe. Aí que tá. Eu acredito, Jaque, que assim, ó, não é nem a questão da felicidade plena para mim. Eu entendi o que tu me passou. É a questão de Estado. Mas é a questão da decisão do Estado e de estado de felicidade. Desculpa. E o que tu tá buscando, né, como felicidade. E o que tu tá dando significado. O que tu tá buscando também é um elemento, mas o que tu tá significando em termos de plenitude, de felicidade plena.
né? Se por acaso isso traz, de alguma forma, a ideia de que é uma paz genuína e que acaba, né, dominando geral em termos de não ter nenhum desajuste em nenhuma área da vida, é fantasia. Essa expressão que a gente fala de felicidade é porque é uma escolha de um Estado, né? Um Estado. Eu não posso alterar aquilo que externamente acontece ou a minha realidade naquele momento, em que depende de fatores externos, mas eu posso decidir não ser infeliz por isso. Sim. Como tu vai reagir? Trabalhar com aquilo que eu tenho, naquilo que eu sou, que eu descobri de mim até aquele momento, né? E potencializar um olhar abrangente de que eu posso, sim, estar sendo positiva, sem positividade tóxica, mas é só o meu olhar. Eu estou escolhendo o que eu estou vibrando sobre aquilo. Eu posso ter uma visão de reclamar e de usar isso de forma negativa, ou eu também posso trazer isso, como teve uma convidada que falou sobre dança. Como é que foi a dançar um momento em que ela tinha que passar uma corda bamba e que ela passou dançando e saltitando. Eu achei lindo, né? Porque é isso, e com um risco muito maior de cair, né? Então, acho que é mais ou menos isso, assim. Essas metáforas, elas nos trazem, né, uma introspecção grande, assim. É muito interessante, né? Assim, eu consigo tirar lições de um filme, tirar lições de uma música, né? Eu adoro música, assim. Eu tenho várias identificações de momentos diferentes da minha vida, de situações diferentes que eu vivenciei, sim, que eu vivencio. E eu atribuo a música, assim, por exemplo, né? A música é algo que ela me acalma, que ela me distrai, que às vezes eu extravaso também ouvindo música, né? Não canto nada, mas é uma forma que eu tenho de colocar para fora, assim. Sim, eu acho que é isso, expressão assim, da alma. exato, cada um buscar os seus mecanismos, assim, se reconectando com o que faz bem, né? Se faz bem para ti pedalar, então vai pedalar. Isso. São ferramentas que fazem com que essa visão de situações pontuais que poderiam trazer cargas negativas e depressivas e estados depressivos Te fortifiquem. te fortifiquem. Tenham E olha só, não sei se tu concorda comigo, se fortificar no sentido da aceitação, Sim. dos dois sentimentos na situação, né? Nós conversamos até a respeito, uma pessoa trouxe aqui, inclusive, até foi a Dani, né? Você tá? A Dani trouxe a questão num quadro, um momento específico, ela usou a força e usou a fraqueza na mesma resposta, né? A resposta ela era uma resposta dúbia, que eu não vou te dar spoiler agora, porque tu também vai passar pela mesma resposta. E aí ela trouxe essa resposta, sabe, a respeito de uma fraqueza e, ao mesmo tempo, uma força. O reconhecimento desses dois, das polaridades de sentimento e da regulação disso ser necessário, tu compreende como fácil ou de difícil aplicação no cotidiano, sendo que a base é sempre o mergulho em ti, é sempre sobre ti para poder colocar isso em prática. Fui clara ou eu dei muita viajada? Não deu. Ela não deu. Tem coisas que é difícil, assim, para mim. Eu me vejo isso desde criança já. Eu carrego comigo, assim, uma questão de um senso de justiça, de buscar, né? E isso ao mesmo tempo que é um botão de força, eu acho que é um botão de fraqueza. Por exemplo, esse senso de justiça que eu carrego é meus extremos, né? Porque me causa sofrimento. Né? Eu não posso ver, assim, tenho dificuldade de ver situações, não é nem comigo, parece que comigo não me atinge, com outras pessoas, assim, sabe? Sim. Eu posso estar num supermercado, por exemplo, se eu ver alguma coisa que estejam cometendo com alguém, meu Deus. Já puxa a espada da Xena Guerreira. Já saio levantando. A She-Ra. E é difícil isso, porque realmente Não, acaba sendo pesado, de certa forma. Assim. Eu e, na pensando, verdade... por que eu tenho que me meter, né? E tal. Só que, assim,
Existem tantas desigualdades já no nosso país, né? Que a gente vivencia. Eu já passei por algumas. Minha mãe é negra, já sofreu algumas coisas também. Então, assim... E eu tenho isso muito em mim. Vem muito do meu núcleo familiar, né? Eu venho de uma família humilde, mas que soube... A minha mãe é analfabeta, mas ela criou 4 filhos com aquela história, não mexe no que não é teu. Então, eu tenho 40 anos e falo pro meu filho, não mexe no que não é teu. A gente precisa pedir a permissão pro outro, sabe? Então, eu vejo muito isso, assim. E é o retrato da maioria das famílias, né? Essa questão. Sim. Então, acho que, assim, se a gente que está buscando esse fiozinho, né, de conhecimento... tem a oportunidade e é inserido nesses contextos todos, eu acho que a gente tem que ajudar, a gente tem que lutar por essas pessoas, porque a gente vai estar lutando por nós mesmos também. Sim, tá certo. E, na verdade, é uma questão de naturalização, às vezes, das coisas, né? Então, entender que, por exemplo, uma criança que passa... A gente volta para criança, porque eu acho que o foco nosso hoje acabou sendo criança. Tá, mas eu ainda quero saber uns negócios de adulto de ti. Mas, assim, ó, essa coisa que a criança tem de naturalizar, e, às vezes, para quem não entende essa construção psíquica, pode entender como a criança ser má, uma criança é má, né? E agora, sendo clara, por exemplo, se eu sou uma criança que eu vivo com pessoas se agredindo, por exemplo, na minha casa, eu vou entender a agressão como uma resposta de amor. Olha que coisa doida, né? Uma resposta de amor. Sim. Então, eu vou passar isso como uma resposta de amor no meu comportamento naturalmente, sem perceber dos danos, né, que a gente traz. Isso foi só porque, para exemplificar, que tu falou ali, tu usou a questão do não mexa no que é dos outros, né? Então, o contrário, se a criança ela é acostumada num ambiente em que os adultos pegam coisas dos outros, essa criança não vai entender ser errado, né? Então, no contexto em que as pessoas não têm essa visão, vão condenar a criança. Sim. Ah, porque já é bandidinho, porque já não sei o quê, porque, né? Então, assim, é legal esse olhar que tu trouxe, com o exemplo que tu trouxe, já pra gente deixar esse alerta também, né? Do não julgamento, o nosso foco aqui é bastante falar sobre o não julgamento para adultos e para a vivência contemporânea, que já é pesada por si só, não precisamos de julgamento e nem de outras capas além do que nos colocaram há anos e anos e anos. Mas esse olhar também delicado para a criança de uma forma mais aberta. Que a criança que nasce num contexto comportamental, ele tende a passar esse mesmo comportamento, mas entendendo ser amor, entendendo ser natural, no caso de pegar alguma coisa de outra pessoa. Então, não é sobre a criança, é sobre o adulto. Exato. Que a gente... Vai falar e realmente vai retornar. Volta pro eixo. Pro eixo. E isso é o legal que a gente estava falando. Que é o adulto, porque é muito engraçado. Eu tenho uma cena que eu carrego, e assim, vou carregar sempre, que é uma situação que nós vivenciamos, né? Certa vez eu tinha tirado a cortina de casa e pedi pro Elton colocar de volta. Daí ele pegou a cadeira e subiu e foi colocar a cortina. E eu tinha, desde pequenininha, assim, eu já comprava livros para o Gustavo, jogos e tal. E ele tinha a mesinha dele e a cadeirinha dele. Então, ele pegou a cadeira, levou até a porta, subiu, e daí ele fazia, assim, né? Puxava, fazia de conta que estava puxando aquilo ali. Então, é a maior prova, realmente, de que nós, enquanto adultos, vamos falar para a criança, ela vai te ouvir. Né? Mas ela não vai seguir o que tu está falando. Não, por uma questão de construção psíquica para entender. O que ela vê que tu está fazendo. Exato, são os exemplos. Então, no momento que tu fizer carinho na tua companheira, que tu respeitar a tua companheira, né? E vice-versa, porque o respeito tem que ser mútuo. O filho, né? O sobrinho, o neto, enfim, ele vai fazer aquilo que ele está vendo. Né? Então, ele vai também replicar amor, ele vai replicar afeto, ele vai replicar respeito. Sim. Né? Por que hoje a gente vê muito na questão... Eu levo isso na questão de trânsito, por exemplo, que é algo que está me chamando muito a atenção, né? A violência no trânsito. Exatamente por causa disso, porque a criança está ali dentro do carro e ela vê o pai ou a mãe dirigir daquela forma inadequada. Né? Violenta, agressiva, que se...
o carro ultrapassar pelo outro é motivo de briga. Sim. Então, assim, ela vai achar, vai entender que aquilo ali é normal, porque ela está ali vivendo aquilo ali rotineiramente. Então, ela introduz no comportamento dela. Exato. Ela vai levar para onde? Para a escola, com um amiguinho. Que é o único núcleo social que a criança tem, além do núcleo primeiro familiar. núcleo do primário, que é o familiar, Exato. né? E daí, como é que fica? Complicado. O foco é no adulto, nesse momento da vida, em todos os momentos. Agora, eu te pergunto uma coisa, amiga. Focando mais agora na vida adulta. Esses processos evolutivos que nós falamos antes, assim, realmente sobre as pessoas terem vontade de olhar para si, se descobrirem, né? Onde estou eu aqui e o que foi colocado em mim, o que fizeram de mim, né? O que eu realmente gosto, o que eu não gosto. Quem é a Fernanda? Quem é a Jaque? Né? Esse processo evolutivo que nós passamos, alguns vai demorar um pouco mais, outros já iniciaram esse processo antes, né? Cada um no seu tempo, tudo certo. Mas eu acredito que nós já estamos nesse patamar, né? Esse passinho adiante com esse olhar do não atribuir ao outro, mas atribuir a nós, assim, só buscar onde está em nós o que conectou com aquilo, né, com aquele fator externo. Então, o que nós trouxemos sobre assuntos contemporâneos e nós, mulheres, às vezes termos essa capa pesada aí de ter que ser redondinha em todos os aspectos, é como mãe, é como filha, é como esposa, é como para quem escolheu a maternidade, para quem escolheu o casamento. Um contexto social, ele pesa bastante. Tu acredita que esse contexto social, ele possa despertar no indivíduo uma identificação tamanha a ponto de não querer olhar para si e não perceber que essa identificação ela é uma identificação negativa no sentido de ser aquilo que colocaram no indivíduo e não aquilo que é do indivíduo? Então, possam passar pessoas muito tempo sem descobrir nem quem de fato são. Sim. Sim. É que eu vejo muito essa questão impositiva, né? A sociedade, ela impõe muitos padrões para homens e mulheres. Eu acho que os padrões impostos às mulheres, eles são muito mais negativos, no sentido de realmente cobrança, de imposição, de que a mulher tem que ser assim, a mulher tem que ser assado, tem que dar conta e tudo. E eu sempre fui uma pessoa que... E isso é difícil olhar para mim, né? Já falando de mim, então. Eu sempre tive... eu tenho que ser boa em tudo, eu não posso falhar em nada, né? Então, assim, e em todos os contextos. Na escola, no trabalho, eu tenho uma questão com horário, assim, e era uma rigidez, mas que, às vezes, eu me dava conta, identificava, mas não sou assim. Né? E eu fui realmente se aprofundar quando eu fui para a terapia, antes de começar o estágio clínico, né? Que eu comecei em março, então já iniciei antes ali também, porque eu vi a necessidade. E é algo que agora eu consigo, por exemplo, ser um pouco mais flexível comigo mesma, assim. Né? Então, me causou um sofrimento e, de vez em quando, ainda me pego pensando nessas questões, porque eu tenho que realmente olhar para mim, né, ver que lá atrás, olha, o quanto eu me cobrei, poderia ter sido... E eu sofri com aquelas cobranças, que eu tinha que dar conta de tudo. E depois que eu me tornei mãe, na verdade, isso ficou mais aflorado. Né? Então, eu tenho que dar conta perfeitamente do meu filho, dos cuidados do meu filho, da minha casa, enfim, de trabalho e tal. E eu ficava muito cansada com aquilo, na verdade. Exausta, né? Imagina. E através os pensamentos da gente, né? Fica aquela questão acelerada que tu fica pensando direto e o corpo vai cansando e vai adoecendo. Sim. Então, a gente precisa se dar conta que realmente o nosso carro-chefe tá aqui. E o legal é esse, sabe, já que tu dizer que teve um determinado momento e que pelo que tu fala, assim, em termos históricos, não sei que idade tu tá, mas também não vou te fazer revelar isso, 40. mas em termos da tua história, ontem praticamente, né? Em termos das tuas vivências. Sim, assim. sim. Então, assim, e não é libertador, é difícil a gente olhar para nós e entender o quanto a gente atribui aos outros sequer uma nota. Parece criança vindo com um boletim, tô com estrelinhas, porque fui bem aqui, como se fosse matérias e a gente... estrelinhas. E isso vai te afastando do que tu realmente é,
da tua essência, do que tu realmente gostaria, da tua visão de vida, tua visão de mundo, às vezes é soterrada por essas situações em que tu tem que estar perfeito, É que é uma as chuva, visões né? sociais, as falas sociais, então, É uma meu Deus. chuva de informação e de imposição. Ah, no teu trabalho tu tem que ser assim, na tua casa tu tem que ser assim, tu, né, com o esposo tem que ser assim, como filho tu tem que ser assim, tudo tu Sim. tem que ser assim, tu tem que ser assim, tá, mas e a gente vai se tornando assim mesmo, né, porque a gente vai entrando, a gente vai se aprofundando naquilo. Sim, porque na verdade, se a gente parar pra pensar, a gente só começa a ser nós quando a gente entra nesse despertar de dizer, não, para aí, eu vou triar o que é meu, o que sou eu e o que colocaram em mim. E isso até é uma fala que a gente usou em outras gravações, porque acaba voltando sempre pro mesmo, Sim, né? sim. Então, assim, ó, é interessante a gente conseguir ter essa profundidade de... Não é profundidade a palavra, mas é uma abertura, uma mente aberta para olhar para si, né? Talvez, se fosse dependesse unicamente de ti, de mim, a gente não passasse por esse processo. Mas o porquê que a gente passou por esse processo? Porque, de alguma maneira, a gente identificou sofrimento no meio do caminho em que os fatores externos, a fala da vizinha, a fala aqui ali dos contextos sociais, estou falando da vizinha não, tá? Amo a minha vizinha, por favor. Mas, e a vizinha dela também não. Mas eu quero dizer só, né? As pessoas, o contexto social, ele pode soterrar a ponto de tu não conseguir perceber o que é teu, o que não é. Eu entrei, assim, na faculdade e eu tinha aquela questão assim, bom, eu vou escolher um tema para o meu TCC, né? Isso lá logo no início e tal. E eu quero fazer uma publicação, assim, do meu artigo. Um artigo. Então, eu fiz semestre passado, né? Meu trabalho de conclusão. E deu, assim, a situação de que a minha mãe começou a apresentar sintomas ali e eu comecei a ter que acompanhar ela em médico e hospital e tal. E me bloqueei. Me bloqueei, não tava. Eu tentava escrever e procrastinando e, né, nas outras situações. E eu disse, eu tava com aquela questão, que eu vou tirar 10, porque eu quero publicar, porque era uma vontade minha, assim, na época, assim, né? E ao longo ali do desenvolvimento do trabalho e tal, e conversando com a minha orientadora, e eu peguei e disse assim, quer saber? Eu quero fazer um trabalho bem feito, não quero publicar mais nada, né? Vou me conectar ali com o meu, com o meu tema, com o que eu quero. Se eu posso fazer depois, né? Que é uma vontade minha ainda, eu vou, né, pesquisar, vou me aprofundar depois nesse assunto. E eu quero tirar nota em que eu passe, que o meu trabalho seja aprovado e eu vou para o né, para o último semestre e vida que segue. Então, assim, isso para mim foi muito difícil, né? Porque era algo que eu queria muito, mas que naquele momento eu não estava conseguindo me doar, não estava conseguindo pensar, não estava conseguindo desenvolver, né? Não estava no meu momento realmente criativo. Eu tenho uma facilidade, assim, na questão da escrita, por exemplo, e não estava conseguindo. E aquilo ali me cobrei muito e fiquei sofrendo, tive que levar isso, trabalhar isso na minha terapia. E foi tudo tranquilo. E assim, tirei 10 no TCC. Parabéns! Depois que eu aliviei aquilo. Então, assim, ó, o quanto realmente é pesado essas imposições, né? Sim. E que a gente... É uma luta diária, realmente, tu se colocar e pensar assim, o que está acontecendo comigo, né? Estou perdendo a minha essência, como é que tá? Quem sou eu? Quem é, né? Assim, é tão difícil quando a gente ouve essa pergunta, quem é a Fernanda? Tu teve um bloqueio de algo que era uma habilidade tua por fatores externos que atingiram o teu emocional. Agora, pensa na construção da vida, o quanto a gente tem isso que vai moldando, né? O quanto a gente passa por situações. E que chega um momento da vida, assim, que ou tu diz, não, peraí, tá na hora da gente separar. Ou separar, eu digo, né, de mim, aquilo que é meu, o que foi colocado em mim, o que foi me ensinado a pensar e ser. E aí fazer isso numa sociedade em que a minoria pensa dessa maneira, fica mais cansativo ainda, né? Sim.
E é a questão de tu acreditar na tua capacidade, né? E o quanto tu pode produzir, o quanto tu pode ofertar de conhecimento, porque cada um com as suas vivências, cada um com as suas experiências, e a gente só tem a agregar, né? Sim, Então, porque a não gente é pode uma passar coisa eu e tu. dividida, né? Isolada. É algo que a gente vai trocando ideias, Exato. É experiências. tão doido que, assim, ó, a gente trocando experiências, a gente percebe que se nós estivéssemos na mesma situação, a gente pode ter tido a mesma vivência igual, cada vírgula, e ter respostas emocionais diferentes, quem dirá respostas comportamentais sobre as mesmas situações, né? E o legal de compartilhar as vivências é justamente isso, a gente percebeu o quanto a gente se conecta e desconecta o tempo todo. Então, por que dentro dessa conexão e desconexão com o externo, com os fatores externos, eu não posso, ao invés de me conectar comigo, atribuir sempre as desconexões externas como uma conexão real? Entende? O peso do externo, para mim, ele só vai me desconectar de mim. Então, eu não posso ver isso como uma conexão. Ele é uma desconexão. Aquilo só consolida a minha desconexão comigo, com quem é a Fernanda, com quem é a Jaque, com quem é, né? No entanto, a potência parece que é maior dada ao que a visão do outro, ao que o outro pensa, ao que o outro diz, ao que o outro quer, ao que o outro espera de mim enquanto comportamento social, enquanto mãe, por exemplo, ou enquanto mulher, né? Eu sou uma pessoa, assim, muito prática e objetiva, assim, sabe? No meu dia a dia, nos meus afazeres, nas minhas questões, assim, eu não consigo ficar, sabe? Se eu tiver que falar, eu vou direcionar, eu vou orientar, eu vou... Né? E para mim também, assim, então, na verdade, acaba sendo que, às vezes, uma dificuldade, dependendo do contexto que eu estou inserida ali, né? Esse meu jeito de ser também. Claro que hoje um pouco mais, né, desacelerada, digamos assim, mas eu já fui muito, muito acelerada. Era para ontem, era 5 horas, não podia chegar às 5:01. É aquela questão da rigidez, né? E que tu vai se introduzindo essa rigidez com essa imposição que vem do externo, né? Sim. Também. Sim, porque a gente já pipoca tantos pensamentos e tanta, né, que eu costumo dizer que a gente não coordena o pensamento, né? O nosso mental a gente não coordena, mas a respiração a gente coordena, que é o que coordena o mental. Então, respira, respira, Sim. que é o único jeito, né, de baixar as frequências ali. Mas a gente já tem tantos pensamentos que eles vão abrindo como se fossem formas, né? São formas diferentes, linhas diferentes, e são bilhões de pensamentos no dia, né? Que se atropelam, enfim. Então, mais estar pensando no que o outro deve estar pensando, no que o outro deve querer de ti, né? É muito exaustivo, assim, mentalmente, né? Então, tu tem que trabalhar para quem não entrou ainda nesse processo, tá? Sim. Só para que fique claro, assim. Quem não entrou ainda nesse processo, desses questionamentos sobre si, quem eu sou e o que eu faço, qual é o meu lugar no mundo, né? Vive automaticamente a pressão, então, de toda a pressão social das titulações que lhe competem, vivem todos os pensamentos que são entrelaçados a isso, mais as suas próprias dores que estão sendo encobertas de si, né? Desde a infância, muitas vezes, que traz construções de relacionamentos que vão te distanciar ainda desta conexão e te trazer ainda mais sofrimento, né? E mais estar pensando no que será que o outro deve estar pensando e tal. É muito exaustivo, cansativo e sem direção. É que a gente vai mascarando tudo isso, né? Inclusive os nossos pensamentos. Só que chega a um ponto, assim, que tu vai, aos poucos, se dando conta exatamente disso que tu tá falando, assim. E tu chegar à conclusão de que, bom, eu não posso pautar né, a minha vida, as coisas que eu busco, os meus desejos, né, os meus sonhos, minhas fantasias, enfim, a minha constituição, a minha identidade somente na expectativa do outro, assim. Né, às vezes a gente, eu quero que o meu filho seja assim. Não, ele não vai ser assim. E esse tu acredita ser o início do processo, quando a pessoa se dá conta, assim, é o início do processo evolutivo, a questão do mergulho em si, da necessidade terapêutica,
dentro Porque desse quando contexto. tu chega lá e que tu procura e que tu começa, né, a fazer as terapias, as psicoterapias, tu vai olhando para o teu eu, para o teu interior, né, te vendo enquanto sujeito, e desde a fase lá de criança, o que tu trouxe de lá, né, que te deixou naquela situação, que tu teve que lutar, que tu vai ter que desconstruir, Sabe o que é né? legal que tu Aquele trouxe? muro que a Desculpa. gente vai ter que baixar. Sim, a couraça, que é ela que a gente Sim, vestiu sim, também, que sim, deixa mais sim. pesado ainda E o que baixar o todos muro nós para poder. vestimos, né? Todos, Todos todos, nós. todos, todos são elementos que nos conectam enquanto humanidade. Por isso que eu não falo sobre terapia em si, quando eu mencionei agora o nosso tema. Ah, psicoterapeuta. Não, eu falei evolução, porque para mim é isso, entende, amiga? Para mim é muito importante, quando a gente se depara realmente sobre isso, quem sou eu e quem é o outro, dentro dessa construção toda que virou uma bagunça que acabou sendo eu, eu acho que esse é o principal ponto que nos conecta enquanto humanidade. Existem vários outros, claro, mas eu acho que os termos mais vulneráveis de nós, eles nos conectam com mais potência. Justamente porque está embaixo do tapete. É aquela coisa que, como tu disse, a gente deixa para lá, e na verdade é o que vai trazendo símbolos, né? As simbologias para nós. Então fica lá no inconsciente, a gente só tem a simbologia externa, a gente não sabe exatamente o que é. Na verdade, quando a gente estava falando ali na questão da criança e tal, né? De que ela precisa do atendimento e o olhar, ou lá na fase adulta a questão, né, do agressor, do que cometeu a negligência. Eu tenho muito disso, assim, eu não consigo lidar com essa questão do agressor, daquele que comete o ato, né? Então, lá na frente, depois da formatura, é algo que eu não consigo, né, por questões minhas, assim, de atender. E a gente aprende na faculdade isso, porque a gente vai para a faculdade, a gente inicia a faculdade de psicologia, a questão do direito, por exemplo, e atribui isso de que não, entendeu? Ele é o agressor, ele não merece ter o atendimento, ele não merece ter... Então, assim, dentro da psicologia, eu aprendi a olhar por detrás daquilo, o que tem naquele contexto, o que tem... Mas que não cabe a mim, Sim, tu entendeu? prefere não tô fora Não. dessa. Me tire fora dessa. E assim, e tu tem que realmente... E como é que eu cheguei nessa conclusão? Me vendo. Olhando para dentro de mim, da minha constituição, como é que eu penso, a visão que eu tenho, as percepções que eu tenho. Sim, né? entender O tuas que eu limitações carrego, também, né? Exato, eu vou fazer um trabalho ineficaz aqui. Exato. Mas sabe, e eu concordo contigo, eu acho bem interessante assim nós termos e saber as nossas próprias limitações enquanto profissional também, né? Eu costumo dizer assim que tem casos que eu não atendo, entende? Tem coisas que eu não atendo. Ah, mas por quê? Não, eu não atendo. E tá Pronto. tudo bem, né? E tá tudo bem. Tá tudo certo. Tá tudo certo, entende? Por isso que eu sempre faço uma pesquisinha antes, né, para ver se eu vou poder ser útil. E eu vou passar para outro profissional que vai ressoar melhor com aquela situação e tá tudo certo. Agora, enquanto humanidade ali que tu falou sobre as construções do saber, eu sei tanto juridicamente quanto dentro da psicologia sobre o outro lado, né? Sobre o outro lado. Mas eu prefiro não me envolver, não ser eu ali. Tu entende que tu consegue entender se ou melhor, já te questionou, porque para te entender tem que ser questionado, né? O que tu emite em termos de sentir naquele momento? Já. E é a veia Xena guerreira que vem para fora? É? Daí eu vejo que... E assim, eu sou uma pessoa assim, se eu não posso contribuir para melhorar, né, para tentar auxiliar, para tentar ajudar, apoiar, enfim, qualquer coisa nesse segmento positivo, então eu me... Te abstém. Eu não, em algum não faço, momento assim. da vida, tu já teve reações assim que tu... Sabe aquela coisa assim, a gente tá conversando com pessoas dizendo, Agora, não, eu vem em as tal coisas- situação, eu agiria de tal forma. E acontece a situação em algum momento da vida e tu age totalmente diferente. Já aconteceu? Já, E as respostas foram de mais potência ou menos potência? de mais potência. De mais potência? Mas daí é aquela questão de que eu me coloquei assim, bom, às vezes é muito fácil a gente falar, né? Que vai fazer diferente ou que faria melhor, né? E daí eu fico pensando o seguinte, bom, eu tenho que fazer melhor e bem,
Se eu fizer a minha parte, eu já estou fazendo algo bom. Mas é difícil, assim. Mas já fiz. Não algo, assim, tão significativo, assim. Era uma coisa mais... Mas já fiz isso, sim. Sim, porque o interessante é a gente trazer isso também, né? Porque nós somos também seres primitivos, né? E eu acredito que enquanto nós não entremos na visão evolutiva, né? De poder analisar as coisas com compaixão, tanto por nós quanto externamente, com esse entendimento desse olhar mais criterioso que nós temos enquanto profissionais da área também, fica um pouco mais distante algumas construções, né? Então, é difícil a gente separar áreas que estão todas unidas. Então, entenda que todas estão unidas, amiga, né? A diferença é que algumas nos trazem reações diferentes. São as ações e reações, né? Sim. Mas esse lado mais primitivo que também nos une enquanto não entramos no momento evolutivo, eu acredito que é o que coordene a nossa vida. Entende? A gente tem respostas mais potentes. E eu acredito nisso, né? Daí é uma coisa fedivaneando, é a ideia. A gente tem respostas mais potentes. Se uma coisa, um exemplo bobo, assim, uma historinha, né? A Joaninha disse que se visse era Joana ou João? João, né? João e a Maria. João e Maria. Só o Elton me vem com ela. O João e a Maria. A Maria disse que se pega o João traindo, por exemplo, nunca quero o homem que me traia, alguma coisa assim. E acontece a situação e essa pessoa fica ou na polaridade de zero reação, ou de querer quebrar o mundo e fazer acontecer. Essas polaridades, elas estão justamente no fato de tu trazer uma visão, uma ideia que tu acredita que não vai acontecer contigo, tu acredita? Tu acredita que é isso? Não, e assim, é que na verdade, assim, a gente tem esse imaginário, né? De que nunca vai acontecer com a gente. E realmente eu acho que isso é um imaginário... infantilizado, na verdade. E assim, eu já acho o seguinte, tá, mas e se... Eu já pensei em situações, tá, e se acontecer comigo, como que eu vou fazer? Tá, mas eu não posso também pensar numa reação, porque pode ser que lá eu tenha outra reação. Né? Então, assim, quando acontecer essa situação... Mas enquanto humanidade, assim, tu acredita que é acesso ao mais primitivo ou tu acha que é a negação de que aquilo possa acontecer? Na verdade, é isso o resumo. Eu acho que é a negação do que aquilo que possa acontecer. A negação, tipo, comigo não vai acontecer. Tem muito disso, assim. Sim, porque eu acho que uma coisa que é bem complicada para nós, seres humanos, assim, né? Seres pensantes, o sujeito, indivíduo, é justamente isso, a gente encontrar na gente áreas que são construídas por fantasias e ilusões. Não, e assim, pensar, se tu se dá conta, assim, tu tá falando, tá num grupo de amigos e tal, e surgem conversas e pensamentos e reflexões, né, de questão de mundo, de pessoas, de evolução em si, do sujeito. E a gente escuta muito isso. Não, isso não vai acontecer. Não, isso não vai acontecer. Porque a gente já sai com essa negação de que não vai acontecer. Tá, mas e com qual afirmação a gente pode dizer que isso não vai acontecer? Né? Porque nós estamos aí, suscetíveis, vulneráveis. Sim. Né? A tudo, a toda situação. Então, acho que acordar já é uma... Derramei aqui, eu sempre faço E eu acho que é isso, sim. Sim. Quanto tempo? 10 minutos só. Cara, como voa! Gente, eu disse que ia ser isso. Como voa! Então vamos fazer o quadro, que é pra tentar pelo menos fazer 2, né? Pra falar dos patrocínios aqui, então. Nosso quadro, então, já que assim, ó. Até agora nós falamos muito usando nossas experiências, coisas que nós passamos, né, na verdade, para exemplificar funcionalidades do mundo e em que momento da humanidade, em que momento que nós nos deparamos com determinadas momentos de quebra de paradigma, né? Mas agora as respostas são para ti e o que conecta para ti em relação a isso com a humanidade, entende? Então, assim, ó, não existe certo ou errado, é aquilo que tu sentir enquanto resposta, tá? Tá. Então, o quadro, o inverso dos nossos avessos. Tá. Lancei. É um desafio, assim, né?
Tem algumas situações para mim, assim, realmente, que parece que eu não faço parte desse plano, sabe? E eu passei por uma fase que realmente eu me sentia um peixe fora d'água, assim, né? Com questões... E eu acho que isso bate com aquela fala que eu tive ali no início, de não conseguir ter uma visão rasa, uma visão tão simples, né? De mundo, de pessoas, de interação social, né? E isso me incomoda muito, assim. Às vezes eu me sinto... eu não me vejo mudando, assim, minha personalidade, quem eu sou, a minha essência, para caber no mundo do outro. Sim, sim. Eu falo muito isso pro meu filho. Tu tem que ser tu, o Gustavo. Não se modificar, não perder a tua essência porque ele é adolescente, né? Tá naquele então, ele momento tá naquela do fase de se sentir pertencente a algum grupo. E que todos nós passamos por isso. Claro. E eu digo para ele... Tem pessoas que não passaram ainda, amiga. Que permanecem. Vão tentar. Então, nos 50 adolescente nessa questão do pertencimento. Aquilo que a gente falou antes, que eu entendo, desculpa te interromper, mas só para complementar. É aquela coisa que eu falei sobre o instinto primitivo. O pertencimento, ele é dos instintos primitivos, a gente traz desde sempre, é o andar em bando, é o estar sendo aceito, é o estar, sabe? Por mais que as pessoas digam que não, mas porque eu vejo muito, sim, de declaração no consultório de solidão em grupo. Tô em tal grupo, mas é para eu não ficar sozinha em casa, para eu não ficar não sei o quê, sabe? Tô andando com tal amiga, mas é só porque, né, tô cansada de ficar só assistindo Netflix. As pessoas, elas não entendem nesse sentido de que enquanto não acessa, né, os teus próprios questionamentos para ir lá para as questões inconscientes e tentar mudar isso, vai estar num piloto automático dos instintos primitivos. E assim, é algo que às vezes eu sinto muitos incômodos, assim. Então, assim, eu prefiro, né, tá lá com quem eu me identifico, com quem eu compartilho das minhas visões, das minhas percepções. Não com quem tem o mesmo pensamento que o meu, a mesma opinião que eu tenho. Mas o respeito. Mas que respeita a minha visão, que eu também respeito, que a gente pode divergir e não concordar, mas que a amizade vai continuar, o carinho vai continuar. E sabe o que é legal disso, amiga? A gente tendo esse convívio e essa abertura com pessoas que pensam de forma antagônica àquilo que a gente está levantando naquele momento, né? O interessante é ver o quanto se complementa. Sim. Porque de alguma forma, quando tu escuta, respeita, a gente acaba escutando, mas até que faz um certo sentido. Só não anula o meu pensar sobre. Exato. Aí traz um novo elemento. Nós falamos isso também em um podcast. Sobre isso, traz um novo elemento que talvez constitua um terceiro. Porque aí tu estava com uma informação, a pessoa veio com outra, né? Você simplesmente se respeita, não precisa o quê. Mas aí tu pensa, sempre existem pontos que vão se conectar e vão ligar naquela ideia, formando uma outra ideia. Então, sempre se complementa. Então, na verdade, é nesse sentido, assim, entendeu? Eu não... Ainda mais agora, assim, na fase que eu tô... Né, as questões que eu tô buscando modificar em mim, eu entendo que eu não... Eu acredito que eu já tenha tido vontade disso, assim, e já tenha feito, assim, também, realmente, sabe? Deixar algumas coisas minhas para ficar lá, para pertencer a algum grupo. Então, hoje, eu não quero mais isso, assim, para mim. Não acho saudável. Na verdade, na fase que eu tô, não está sendo saudável. E o grupo, né? que a gente fala é até um contexto familiar, né? Sim, um contexto familiar, desde os núcleos mais básicos, contexto familiar, até desde os mais potencial, até os mais macro, assim, no caso, os sociais. Do micro, né? Para o macro, exato. Né? E isso te causa, não vou dizer que não me causa sofrimento, porque causa. De alguma maneira, eu costumo falar que na liberdade do ser, nós sempre temos uma dualidade ali que vai te levar a um caminho de sofrimento também. Que é o fato de tu estar cheio do outro, né? E agir da forma que o outro quer, isso vai te trazer um sofrimento, anula o teu ser. Ou então tu vive a liberdade do ser, que tu vai descobrindo a tua essência, e vai ter uma reprovação externa. Talvez experienciar um pouco mais de solidão, durante um período ali até entender uma solitude, né? Conseguir se amar, se respeitar e gostar da sua própria companhia, vai um período, né? Mas as duas formas, elas trazem um sofrimento inicial. A diferença é que uma traz uma escravidão eterna,
né? E a outra te leva a um viver fluídico, o que não significa que seja isento de dor. E tu sabe que isso, a gente se dá conta e aprender a gostar da própria companhia é um desafio enorme. E é complexo. E vou te dizer isso que, assim, eu vivo a questão da minha família ali. Claro, as minhas coisas, mas muito também a questão da minha família, né? As atividades, as questões do meu marido, do meu filho. E o quanto... E agora, de uns 2 anos para cá, eu acho, chega nas férias de verão, nas férias de inverno, ele vai para Rolante, que é onde a gente tem familiares do Elton lá, e que a gente tem uma identificação muito com aquele lugar. A gente gosta muito, que lá tem cachoeira, enfim. E ele vai para lá. E ele foi agora no inverno e, meu Deus, eu voltei para casa, eu vim chorando o trajeto todo, assim. Eu disse, o que eu vou fazer em casa? Meu filho não vai estar lá, sabe? Óbvio que eu tenho coisas para fazer em casa, eu tenho as minhas atividades, eu tinha minha faculdade, eu tinha meu trabalho, eu tenho livros que eu posso ler, eu posso ver televisão, mas porque a minha vida ficou muito em função dele, né? Das atividades dele, do ser dele. E eu fiquei pensando, bom, gente, ele tem 13 anos. Eu vou ter que trabalhar isso. E eu fui levar isso e estou trabalhando. Para ambos, tá? É importante, né? Que legal isso que tu trouxe, porque para ambos é importante, tanto para ti, porque tu acaba suprindo também, né? Suprindo as tuas faltas. Sim, tem. E outra que ele acaba sendo, recebendo mais de ti, né? Então, ele acaba tendo mais da Jaque nele do que dele nele. E ele é, assim, ele é maravilhoso, né? Ele é um companheirão. Dá tempo aí o segundo quadro? Pelo menos 2, né? Ele é um companheirão meu, assim, a gente conversa de todos filhos, os né? assuntos, né? Eu pergunto coisas para ele, ele fala coisas para mim, ele realmente é um amigo para mim. Além de meu filho, ele é meu amigo. E daí eu fui me dando conta, eu digo, bom, ele não... Né? Eu não posso querer ele perto de mim para estar suprindo. Mas foi bem difícil, guria. Eu queria buscar ele no outro dia, mas não deixaram. É isso mesmo, é difícil. Próximo quadro, então, amiga. Vamos lá. Mais Qual? desafiador. Só mais um, então, porque nós não vai dar tempo de dar os demais, né? Os outros, assim. Na corda bamba sem sombrinha. Na corda bamba sem sombrinha. Tic-tac. Eu vivenciei algumas situações na infância, assim, que me colocaram na fase adulta, sem eu ter ainda uma compreensão, né, do que aquilo me impactava e impactou no meu comportamento, na minha personalidade, enfim, dos muros que eu construí. E, na verdade, da rigidez que eu coloquei em mim em função dessas situações, assim. E o quanto foi difícil, e é ainda difícil para mim, assim. E eu vou na verdade, agora, eu vou me equilibrando e vou dançando de uma certa forma com menos rigidez e com um olhar mais positivo, assim, né? Desconstruindo essas questões em mim. E entendendo de que vivenciei, teve um impacto no meu comportamento, mas que eu não vou poder carregar aquilo. Obviamente, né, que vai fazer parte de mim, mas que deixa lá na malinha e pega uma sacolinha mais leve, assim, uma bolsinha mais leve. Só que eu entendo também que muitas pessoas vivenciam essas situações. E é uma dos... quando eu entrei na faculdade, por exemplo, eu tenho 71% de bolsa. E, né, eu comigo, assim, eu fiz uma promessa, e depois de me formar, claro que eu vou estar no meu campo de trabalho, mas eu também quero, gratuitamente, poder trabalhar, me inserir em algumas questões, de preferência que tenha criança e adolescente, né, na fase inicial, ali, principalmente da criança, para poder auxiliar da forma que eu puder, para poder contribuir, para tentar amenizar isso, assim. Então,
Eu me vejo assim nessa corda bamba, exatamente nessa questão de tentar minimizar esses impactos em mim e ser mais flexível, na verdade, né? Comigo mesmo primeiro, assim, de não me cobrar muito de que eu tenho que ser perfeita, de que eu tenho que dar conta de tudo. Sim, porque acaba sendo um pouco, até a palavra pode ser forte, mas ela não está sendo agressiva nem negativa, tá? Mas pode parecer até um pouco hipócrita de nós, conosco Sim, mesmo, sim, se a gente trabalha para o acolhimento do sim. outro, para um processo terapêutico, E que a não gente é fazer o tão nosso rígido e duro acolhimento. com a gente, Sim, né? sim. Então, hoje, assim, eu gosto, assim, muito de cuidar da minha casa, né? De colocar as coisas no lugar. Eu gosto disso, sempre gostei. Depois disso, eu sento, a gente faz um chimarrão, tomo um chimarrão com meu filho. Então, hoje, se eu tenho alguma questão para fazer, mas eu quero ver um filme e ele está em casa e eu consigo ter a oportunidade de estar em casa com ele, eu vou ver o filme com ele. Sim, sim. Então, eu não fazia isso antes, né? E é isso mesmo que tu disse, assim, a gente escuta dos nossos professores na faculdade, né? Bom, como é que eu vou estar desenvolvendo isso lá com o meu atendimento, com o meu paciente, enfim, né? Até às vezes numa conversa entre amigos e eu não vou estar fazendo com isso mesmo. Então, na verdade, eu estou nesse caminho que é um início, né? É um início. Não significa que eu vou conseguir isso da noite Todo pro dia é um dia. início. Mas todo dia eu tenho aprendido, assim, de não me cobrar tanto, na verdade. Sim. E é uma construção, né? E de deixar Às vezes a gente constrói uma parede nesse lugar e a gente mesmo vai lá e chuta e desconstrói. Aí eu, não, calma aí, vamos tudo de novo. Aí não tem problema, porque tudo é um início, um recomeço, né? E deixar mais Começos e colorido, recomeços. mais leve, na verdade, né? Sim. Isso. Sim. Que bom, já que te ter aqui. Espero que tenha gostado do nosso papo solto. Gostei muito, quero agradecer o convite. Foi muito desafiador. Gente, eu tô num calorão. Assim, Fala sério, que não, super leve, porque, amiga. não, Aqui, ó, o Edu ainda bota óbvio, aqui no milhão do... é algo leve, né? Porque o ambiente é muito descontraído, é muito bom. Me senti muito bem recebida, né? Por todos aqui. Só que realmente é um desafio, né? Quando a gente vem falar da gente, assim. É muito engraçado, porque nas supervisões lá, a gente está falando ali, né, dos nossos casos e tal, e daqui a pouco vem o professor e larga algo no ar, assim, e tu... Tipo, se virem. E a gente... Se virem com essa construção Será agora. que eu tô fazendo isso? Será que, né? Então, assim, a gente fala muito que é um desafio. Viver é um desafio, né? Viver é um desafio. Agora eu acho muito lindo o desafio de viver caçador de nós mesmos, né? Buscando as nós mesmos. E a gente encontra lugares tão lindos e com sentimentos tão plenos que a gente... E eu uso a palavra pleno com a propriedade da palavra pleno. Que não é que outras intempéries não aconteçam, que é natural, mas a gente estar de bem com a gente, olhando para a nossa história sobre outro prisma e olhando para um contexto social sobre outro prisma, também são processos lindos e... As coisas vão acontecer, né? A gente não consegue evitar que talvez coisas ruins ou situações negativas aconteçam, mas tirar proveito e ter um olhar mais, tentar ter um olhar mais positivo, assim. Às vezes de algumas situações eu tinha um olhar muito negativo, né? E tô buscando praticar isso, trabalhando. assim, e o quanto isso pode agregar e valorizar a nossa existência, né? Sim. Onde a gente está ali, seja com amigos, na família, enfim, em todos os contextos que tu vivencia, né? Que tu anda, que tu se inclui. Possamos imaginar, né? Estamos em todos esses contextos. Obrigada mais uma vez, já que depois a gente se despede direitinho. Vamos falar dos nossos patrocínios, então? Quanto tempo? Tranquilo? Então, o patrocínio Instituto Simplesmente Saúde, onde tu encontras curso. A cara dela dizendo assim, eu sei que é teu. É meu, gente. Né? Eu sou minha patrocinadora também. Cursos de extensão universitária na área de radiestesia e análise radiônica, tá? Com a chancela do MEC. Palestras, workshops, enfim, tudo com chanceladíssimo. Pelo @simples_mente saúde, tudo junto. Pode fazer contato lá. O nosso patrocinador e patrocinadora, que eu acho maravilhosos, como todos aqui, né? O patrocínio da padaria Santa Rosa. Michele e o alemão lá da padaria são incríveis, né?
Tudo que eu encaro, eles encaram comigo. Vamos! Então, assim, um abraço a todos eles. Além de serem profissionais maravilhosos, ser um local de produtos de qualidade, né? Saborosos, além do acolhimento das meninas lá, a forma com que de humanidade, assim, que são tratadas assim, de forma humana mesmo. Assim. Isso é fundamental, então, né? É fundamental o acolhimento nesse sentido. Então, o @Santa Rosa Padaria, tudo junto, bem tranquilo também. A nossa apoiadora, Espaço de Cuidados Vic, Espaços Corporais, Espaço Cuidados, de novo, Corporais. E ela mesma também tem uma marca própria de cosméticos. Então, Vic Empoderadas Cosméticos e Perfumaria. Hidratante corporal, sabonete. Tudo se encontra lá, então, no @Empoderadas Cosméticos 2024. Bem legal. Marina Franceschini. Ela é social media para terapeutas, especialista em marketing digital e ela oferece uma consultoria individual. O que acontece? Ela é focada unicamente para terapeutas, tá? Toda a social media dela. Então, se alguém tiver interesse em ter um posicionamento diferente na rede social, de potência, de peso, de reconhecimento, a Marina é a pessoa certa. É só chamar a Marina aí. Ela faz o impulsionamento das páginas, é incrível. Então, pode encontrar ela no Instagram, Social Media para Terapeutas, tudo junto. @Social Media para Terapeutas, não tem erro. Cowork Sopro aqui, então, não posso deixar de falar, o nosso chimarrãozinho ali da cuia, faz aí uma de garota propaganda para nós. Se tu quiseres vir para o litoral e tem algum local que tu queiras atender, tanto a tua empresa pode ser alojada aqui no Cowork, quanto para profissionais da área de terapia, da medicina, da saúde em si. Aqui tem um local, além do aconchego, do acolhimento também, desde lá da entrada. Um local bastante aconchegante que, com certeza, tu vai se encantar com esse lugar aqui. Fica na Avenida Paraguaçu, 420, Zona Nova, Capão da Canoa. Ou no telefone também, 51-997-889-120. Eu preciso falar que nós teremos agora, nos próximos podcasts, nós teremos novidades. Né? Então, o Gibson Café, em Tramandaí, ele é nosso parceiro e eu não vou dar maiores detalhes, mas nós temos aí uma temporada bem interessante. Mas quero convidar a todos, então, para conhecer, né, quem mora ali nas cidades vizinhas ou até quem vem de final de semana, que vá conhecer, então, o Gibson Café, que é o café com arte. É um local para quem gosta mesmo de conexões reais, vibracionais, de pessoas que têm uma visão cultural um pouco mais ampla no sentido de expressões artísticas mesmo, tanto teatro, música, é incrível. Então, café do Gibson lá, cafezinho quente, tudo, muitas gostosuras e arte. É um vinhozinho também, eu ia falar vinho, mas como tu falou arte, eu ia puxar a sardinha passada do vinho, mas já que falou arte, não tá também. Arte e vinho, é isso mesmo. Conceito de modas do Lucas, agora sim! Lucas, grande beijo, pessoal do Imbé, região aí, é o tudo de melhor, ele é um novo conceito, assim, de moda, eu acho bem interessante, é a moda associada a valores que são justos. Bem bom, dá para agregar aí, sim, bom gosto, moda e valores que não são exorbitantes. Vão lá conhecer, então, também na Avenida Santa Rosa e encontra os modelitos dele lá no @conceito com 2 T's de moda. Então, Jaque, mais uma vez, muito obrigada pela tua presença. Eu espero que tenha sido bem interessante para ti. Para mim foi muito bom. Nós, aqui do Divaneando, então, a nossa ideia é justamente essa, é a desconstrução de entender, da compreensão de que o divã ele é unicamente no momento da terapia. Né? Ele não é um móvel, ele não é o momento da terapia. Ele é também. Mas nós somos o nosso divã.
aquilo que a gente em terapia compartilha, os insights que eles veem, todo o apoio, indiferente de qual a profissional em que tu escolheres para te acompanhar nessa jornada, nesse percurso, nessa caminhada, não vai ser o que vai definir. O que vai definir é justamente esse, entender que nós somos nosso próprio divã e amadurecendo constantemente áreas da nossa vida. Né? As perguntas, aquelas que não querem calar, dos para quês, que é onde nos faz chegar a lugares mais profundos de nós mesmos. Obrigada, Jaque. Prazer te ter aqui. Foi um arraso. Beijo. Beijo a todos. Então, até o próximo episódio de Divaneando com Fê Silva. Não esquece de curtir aí, por favor. Se inscreve no canal, compartilha. Tamo junto. Até o próximo. Beijos. Beijo.